Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Hoje nós vamos estar falando da lição de número 3, relacionado ao reino de Acabe e o surgimento do profeta Elias. Sabemos que o povo hebreu ele vai se dividir em dois reinos após a morte de Salomão. Nós teremos o reino do sul, que será governado pelos descendentes de Davi, e o reino do norte, que vai surgir como o primeiro rei do reino que foi dividido, Jeroboão. O reino do sul, até o cativeiro em 586, terá 19 reis e uma rainha, Atália ou Atalia, que era filha de Jezabel, que casou com um dos herdeiros do trono ali de Judá. Desses 19 reis do reino do sul, 8 reis foram reis piedosos, que temeram a Deus. No reino do norte, nós também teremos 19 homens, reis, assentando sobre o trono do reino do norte, do reino de Israel. Desses 19, todos eles foram homens de má índole, homens que não se entregaram ou renderam ao Senhor. Quando o primeiro rei do norte começa a reinar, Jeroboão, nós vamos ver que ele segue o caminho da idolatria, leva a nação à corrupção contra Deus, a infidelidade ao Senhor, e nós vamos ver que a dinastia de Jeroboão, ela vai durar até Nadab, porque Jeroboão passa o reino para Nadab. Nadab ele vai ser destronado por um general ali da tribo do norte, e após a queda de Nadab, que na verdade ele vai ser assassinado, toda a sua família, os seus filhos, eles serão assassinados pelo general Baasa, da tribo de Isacar, e Baasa vai reinar por cerca de 24 anos, Seu filho Elá assume ao trono, que também vai ser assassinado, isso já é uma segunda casa, por um outro general chamado Zinri, que vai governar 7 dias, vai cometer um suicídio e vai ter uma guerra civil ali no Reino do Norte entre Tinri e Onri. Onri vai ser vitorioso e ele vai governar. Guerra entre Tinri e Onri. Onri vai sair vitorioso e ele vai governar o reino do norte por cerca de 12 anos. Onri, ele que vai construir a cidade de Samaria. Samaria vai ser construída nesse tempo. Ele vai, vamos dizer assim, fortificar ali algumas cidades ali em Israel.
e após a sua morte, quem vai subir o trono será o rei Acabe. E sobre o rei Acabe que nós iremos dar ênfase nessa lição, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 30, depois capítulo 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículo 17 ao versículo de número 21. São os três textos relacionados ao que nós vamos estar comentando. Então, durante o reinado de Acabe, ele não segue ao Senhor. Acabe, ele entra no caminho da transgressão à lei de Deus, ele segue o mesmo caminho de Jeroboão, a idolatria, culto ao bezerro, e nós vamos ver que ele vai fortalecer politicamente, ele vai ser um rei forte, mas espiritualmente será um rei fraco. Embora Deus ainda use de misericórdia para com Acabe, né, chamando ele ao arrependimento, aparentemente ele se rende, mas essa rendição ela é breve, onde ele volta a praticar coisas ruins, coisas não boas aos olhos do Senhor. Mas durante as alianças que Acabe faz para se fortalecer politicamente, Acabe faz uma aliança com o rei Etibal, que era o rei dos Sidônios, onde ele casa com Jezabel, uma das suas filhas. Jezabel, que era uma sacerdotisa, a uma divindade ali naquela região, e Acabe acaba trazendo também o culto, né, a Baal para dentro das fronteiras ali do Reino do Norte de Israel, e com a influência de Jezabel, Acabe vai institucionalizar a adoração a Baal como o culto oficial do Reino do Norte, aonde vai ser suplantado a adoração ao Senhor. Então, através da influência de Jezabel, nós vamos ver que os profetas serão perseguidos, os homens fiéis a Deus terão que fugir ali da nação e outros passar por aperto. Até mesmo o profeta Elias, que vai surgir nesse tempo, será um daqueles que Jezabel ela intenta matá-lo, mas Deus vai preservá-lo de ser morto por essa mulher. Nós vamos ver que ela leva a nação a um caminho, né, não só de idolatria, mas de prostituição e feitiçaria. Então, algumas práticas malignas, elas vão ser implantadas no Reino do Norte, entre elas a adoração a uma divindade chamada Moloque, aonde crianças serão oferecidas a essa divindade, a esse Deus, e a situação ela é tão drástica. Nós vamos ver que o culto a Baal, é interessante, nós sabemos que Baal o nome significa dono ou senhor. Então, dono da terra ou senhor da terra. Esse nome ele acaba sendo usado também para outros deuses, mas
nesse período aqui, essa divindade, ela é responsável por trazer a chuva e também por trazer a fertilidade. Logo, o povo, ele atribui a fartura, a chuva, a colheita, a produção, a fertilidade ali dos animais, do rebanho, atribuída o quê? A Baal. Então essa é a situação do Reino do Norte, ali governado por Acabe, sendo influenciado por Jezabel, aonde nós vamos encontrar essa depravação espiritual grandemente ali no meio da nação. Então, nesse cenário de crise, né, crise ética, crise moral, crise espiritual, é que Deus vai levantar o profeta Elias. O profeta Elias surge nesse período de crise, aonde Deus vai tentar trazer a nação novamente para o caminho direito, o caminho da justiça, o caminho da misericórdia. Mas nós vamos ver que Acabe, que era o governante, que era aquele que presidia a nação, em vez de caminhar em buscar ao Senhor, nós vamos ver que ele vai servir de modelo para que todos os seus conterrâneos venham a praticar a idolatria, a praticar tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando o profeta Elias surge diante desse cenário, nós vamos ver que Deus já havia, diante dos adversários ali de Acabe, Acabe tem 2 vitórias grandiosas sobre os sírios, mas infelizmente ele não se rende e ele não atribui a Deus essas vitórias. E como o povo ele está reconhecendo ali que quem traz a provisão, quem manda a chuva, quem prospera realmente a nação é Baal, nós vamos ver que Elias ele surge com uma sentença de juízo sobre o rei e sobre a nação, que haveria de ocorrer uma seca, o céu iria ser cerrado e só iria haver chuva, Deus usando o profeta segundo a sua palavra. Então o profeta ele traz uma sentença de juízo, uma sentença ali de que não haveria chuva, né? Uma guerra ali entre os deuses, Deus mostrando para Israel que verdadeiramente é Ele que governa, é Ele que tem mandado a chuva, é Ele que tem trazido o quê? A prosperidade sobre a nação, mas que o seu rei, o seu povo não enxerga isso. Então o cenário muda agora. Aquele cenário de prosperidade, aquele cenário de bonança, acaba, né, sendo durante 3 anos e meio ali, não vai haver chuva. Então Deus, ele mostra para a nação, né, que ele é aquele que verdadeiramente havia estendido a mão para o seu povo. Então o profeta, né, mostra aqui um homem de coragem, um homem obediente a Deus, e ele não se amedronta diante ali do encontro, né, com Acabe, da qual ele vai trazer uma sentença de Deus sobre a nação, sobre o rei. E diante disso nós vamos ver que ele vai ter que se esconder, fugir, porque agora Jezabel, ela intenta matar o profeta, né?
Elias junto com Acabe diante de toda essa situação que está ocorrendo. Mas Deus vai preservar, Deus vai esconder ali o profeta diante dessa situação de perseguição. Então, apesar das dificuldades que surgem naquele tempo, Deus, ele mostra o seu cuidado para com o seu servo, aonde ele vai até o ribeiro do Querite, onde Deus vai alimentá-lo ali com carne e pão. Alguns corvos, durante um tempo, vai trazer esse mantimento para o profeta, e ele beberá a água ali do ribeiro. Mas chega um momento ali que a seca ela se agrava, e até aquele local onde Elias estava, ele também é atingido por essa falta de chuva que veio sobre todo o Israel. E aonde Deus vai dar uma nova ordem para ele, né? Não só para cuidar do profeta, mas também para trazer libertação, salvação para uma viúva. Deus manda ele sair ali de Israel e ir para Sarapeta, né? Os lados ali de Tiro e de Sidom, na onde nós vamos ver que uma viúva vai sustentá-lo durante um tempo ali naquele lugar, aonde aquela mulher também demonstra que uma fé, né? Embora aparentemente ela era uma pessoa envolvida a uma adoração a uma outra divindade, mas diante daquela circunstância, creio eu que ela há muito tempo deve ter clamado e não vê a solução, mas diante do homem de Deus, diante do profeta Elias, ela se rende, ela tem fé naquilo que o profeta prega, naquilo que o profeta fala no seu Deus, e a preservação da vida chega ali para ela, chega para sua casa, né? No caso do seu filho. Nós vamos ver após a seca, uma moléstia ali vai vir sobre o seu filho, vai morrer, onde Elias vai operar um milagre ali na vida daquela família, daquela mulher, trazendo de volta o seu filho. E um fato interessante, que mesmo diante de toda essa situação, quando Elias ele encontra novamente com Acabe, nós vamos ver que em vez de Acabe se arrepender de todo o mal que ele havia feito, né, de tudo aquilo que ele havia praticado, nós vamos ver que ele quer acusar aquilo tudo que estava passando, né, sobre a nação de Israel, culpando o profeta e até mesmo culpando a Deus de tudo aquilo, né, mostrando que quem estava trazendo perturbação para Israel, trazendo que aquele juízo, aquela sentença ali, era o profeta. Então nós vemos aqui o desvio espiritual de Acabe e a sua falta de discernimento, mesmo andando no caminho da idolatria, no caminho, podemos dar esse termo, paganismo, né? Ele conhecendo a lei de Deus, ouvindo os profetas de Deus, ele não se rende, né? Então, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, Acabe, ele vai trazer consequências desastrosas para a sua casa, para a sua família. Nós vamos ver que ele vai ser sentenciado, os seus filhos vão também pagarem por tudo aquilo que ele fez. Então, nesse cenário do reinado ali de Acabe, nós vemos que Deus mostra que a sua misericórdia, né, para com o rei, dando a ele vitória, dando a ele oportunidade de arrependimento, oportunidade de livramento, mas nós vamos ver que ele acaba, né, tomando um caminho da qual ele não retorna para o Senhor. E isso só veio trazer o quê?
ruína para a nação. Então, o desejo de Deus é sempre chamar o homem, o que é o arrependimento. Então, Deus tenta chamar Acabe ao arrependimento, tenta levá-lo à mudança de comportamento, mas, infelizmente, ele não se arrepende. Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade, porque essa aula é dividida, né? Aula 3 e aula 4. Na aula 4, nós vamos estar comentando sobre o desafio, né, do profeta Elias com os profetas de Baal e Azerá. Então, a briga dos deuses. Deus, né, na verdade, contra as divindades ali cananeia, onde Deus vai mostrar o que é a sua supremacia sobre esses falsos deuses. Então, nós te esperamos, te aguardamos na próxima aula, se Deus assim quiser. Deixa aí o seu joinha. Alguns irmãos têm falado que não tem sido notificado das aulas, mas na verdade, quando se assiste, é bom você deixar o joinha, porque o YouTube entende que você gostou desse vídeo. Então, tendo uma sequência, ele vai se notificar. Então, não sei o que está acontecendo, mas eu penso que está sendo isso. Quando estamos postando, algumas pessoas não estão sendo notificadas, mas deixa o seu joinha aí no nosso, embaixo aí no nosso like aí, para contribuir no nosso canal. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde e tenha uma ótima semana.